Precisando alguma coisa, né? Muito bem, boa noite, oficial. Então, vocês já estão vendo aí na tela, né? O tema da mentoria, o tema da aula e uma frase ali que já é provocativa, literalmente, né? Então, vocês vão entender, eu acredito que em 12 semanas vocês vão entender exatamente o que que é olhar e o que que é transformar. E o poder que está dentro de você, que está dentro de mim, que está dentro de cada ser humano. Existe várias formas de falar. Eu fiz essa jornada para dentro. Não digo que ela acabou e nem quero que acabe algum dia. Eu quero continuar me entendendo, continuar buscando e sou um provocador. Eu gosto de que as pessoas também busquem, compreendam e tentem entender um pouco mais. Quem são? Não só por que veio, mas para que veio. E o chamado interior é o que faz eu, você e quem vai assistir depois gravado essa aula, conectar com alguém, buscar alguém, entender, tentar compreender as coisas. É um chamado. Existe alguma coisinha aí dentro da sua mente que está dizendo para você, ó, você tem que ir lá, você tem que fazer isso, você tem que isso. Mas o que que é essa vozinha? Né? Como é que ela acontece? Então, toda transformação começa quando alguém tem coragem de olhar para dentro. Sempre é para dentro. Assistiram o vídeo que eu passei para vocês ali no grupinho? Quem já Sim, assistiu o filme? assisti. Já Eu assistiu o filme assisti. do Doutor Estranho? Sim. Assisti. Já a Ellen não? Então, para Marta vai Eu, fazer mais sentido aquela cena, porque ela assistiu o filme. hum, Mas aquela cena ela completa algumas questões. Aí eu vou contextualizar. Doutor Estranho era um médico extremamente conceituado, rico, poderoso, muito requisitado, fazia tudo muito bem com toda a maestria do mundo. Era excelente na sua profissão, um neurocirurgião. E, obviamente, um neurocirurgião, ele opera o cérebro e ele tinha muita habilidade nas mãos. Tinha tudo, mas por dentro sentia algum vazio. Uma situação lá, um acidente, ele acaba perdendo a habilidade com as mãos. Ou seja, para ele, no contexto da vida daquele momento, ele perdeu tudo tudo. Então, ele perdeu tudo, como é que fica, né? Eu não posso mais fazer a cirurgia. E ele começa uma busca, uma jornada. E ele, como neuro, ele sabia que quando a coluna rompe ali a medula, a pessoa perde movimento e nunca mais volta a andar. Mas, curiosamente, ele, ele percebeu que tinha um exame e que esse exame levou a uma pessoa, que essa pessoa tinha sido curada, né? Um paraplégico tinha voltado a andar. E ele chega, ele vê a pessoa jogando basquete. E ele fica intrigado, porque não existe, não tem como. Ele era um cirurgião mais conceituado do mundo. Ele não conseguia fazer aquela cirurgia, ninguém conseguia, não era possível. Mas ele encontra. Aí aquela pessoa vê a mão dele tremendo, né? E resolve dar um pouquinho de atenção. Ele fala, ó, eu fui lá com a tal de uma monja lá, e a monja, né, me ensinou lá umas coisas e eu voltei a andar. E aí ele pega, já estava inclusive pobre, porque ele tentou gastar todo o dinheiro para refazer milhões de vezes a cirurgia, não consegue reabilitação das suas mãos, resolve buscar num algo místico, porque ele vê uma possibilidade. E ele vai lá para Índia, Indonésia, sei lá exatamente onde que ele vai, mas ele vai atrás dessa monja e faz tudo que aquela monja pede. E aí vem aquela cena, né? A cena clássica, né? Do Doutor Estranho. Eu gosto muito de todos os filmes do Doutor Estranho, mas esse primeiro, para mim, é o melhor. E eu quis começar falando sobre ele justamente por isso. A gente pode ser excelente no que a gente faz, mas a gente precisa olhar para dentro. E eu acho muito interessante que ele tinha acabado de conhecer a monja. Naquele vídeo, o corte está bem ali, né? Eu sei quem é você. A gente acha que sabe quem é as pessoas, a gente acha que sabe quem nós somos. Então a monja, né? Aí já vem umas teorias, né? As teorias ou as ficções, né? Ela bate no peito dele e ele, como se a alma, né, saísse do corpo. E aí a alma olha para o corpo. E aí ela coloca aquela alma numa viagem, né? Numa viagem de alucinações, que são reais ou não.
Boa pergunta, eu sempre falo, né? O que que é real? O que de fato é real? Você sabe o que que é real? Eu não estou querendo que você responda, mas que você pense. E ele entra naquela viagem do trecho do filme, e a gente pensa, tá, isso aí é coisa de filme e tal, né? Mas o que é real de fato, já que aquilo lá de fato uma ficção? E se é uma ficção, tudo aquilo que ele vive naquele momento, assim, de parece que estava fora do corpo, aquilo lá não é real? Só porque não está na experiência física? Ou numa lógica que ele entende? Então são muitas as possibilidades de perguntas. Eu gosto, já perceberam que eu gosto de perguntas, né? Então, são muitas as possibilidades. Mas a grande verdade é que tudo muda quando você olha para dentro. E não é de uma forma física, mas olhar para dentro. Quem é de fato que está controlando esse corpo que está por aí transitando? Mas vamos lá. Só a introdução, hein? Já deixei a Marta ali, eu já vi que ficou com a cara de "Ixi, oncotom vô do Mineiro. A Ellie já tá mais acostumada comigo, né? Ela tá disfarçando a cara. A Ed tá meio ocupadinha lá, mas tá assistindo, aliás, ouvindo, né? Então, já imagina a cara da Ed também. Ed, a hora que você quiser, vai no banheiro aí e faz as perguntas que você precisa, tá? Mas vamos lá. Antes da Ok, mudança externa, existe um incômodo silencioso dentro de nós. O que faz você gastar um dia de vocês, um dia não, né? Um horário na segunda-feira à noite, é que existe alguma coisa aí dentro que está incomodando e que você quer olhar e que você quer mais do que olhar, você quer entender. E isso tem a ver com buscar os sentidos, isso tem a ver com essa inquietação, né? Esse incômodo, e tem a ver com o despertar. Tem uma frase de uma música que eu gosto muito. Ela diz assim: Você não está perdido, você está se encontrando. Você não. Aí você vai, ué, mas se eu estou procurando algo, tentando entender, significa que eu não entendo ainda, não sei. Então eu fico meio perdido. Na verdade, não. Você está se encontrando. Você está voltando para quem você é. Então, o despertar é começar a ver as coisas de um jeito diferente. Assim como o Doutor Estranho, né? Na ficção, lá no filme, ele percebe que quando ele perde, entre aspas, né? Quando ele perde tudo, é que ele encontra quem ele é de fato. Isso é na ficção. Eu acredito que nós não precisamos perder tudo. Talvez precisamos perder algumas coisas que nem eram nossas. Eu sempre brinco, né? Se você perdeu é porque não era teu. A grande real é essa. Aí fala assim, mas para perder tem que ter. Mas se você perdeu, não era seu. O que é seu é você, mais nada. O resto, e eu tô dizendo o resto mesmo, tá? No sentido da palavra, todo o restante. As pessoas, os filhos, o marido, sei lá, a mãe, o pai, o vô, a tia, todos os parentes, todos os amigos, todas as pessoas, a roupa que tu tá usando, as coisas mesmo que existem, elas só são externas. Elas não são internas. E esse chamado, talvez agora vai cair algumas fichas, né? Quando eu falo que nada mais importa a não ser você mesmo, porque tudo que você vê no outro tem a ver com você, tudo que você vê, a forma que você se veste, a forma que você conversa com as pessoas é sobre você. Quem te irrita é sobre você, quem te faz feliz é sobre você. É como você reage. Porque tem gente que fica feliz próximo de pessoas tão ruins e tem gente que não consegue. E o vice-versa é verdadeiro. Pessoas alegres às vezes não conseguem fazer outro feliz por nada. Mesmo ele estando feliz, mesmo ele não se contagiando com aquela raiva, com aquele ódio, com aquela angústia, a pessoa não consegue fazer o outro feliz, porque só é possível mudar dentro. Não se muda nada fora. E a gente pensa que pode mudar fora. Mas existe um barulho aí dentro. Existe um movimento aí dentro de você que está provocando. E a maioria das pessoas não vive, ela reage. Olha que maluquice. Muitas pessoas não estão vivendo, só estão reagindo. Ai, vem um problema, eu resolvo.
Aí resolvo, eu faço. Aí eu grito, aí eu falo, aí eu ensino, aí eu não sei o que lá, eu faço, eu só reajo. Chegou em mim, eu resolvo. Ah, grandes coisas. Parabéns, né? O resolvedor das coisas, né? Chegou em mim, eu resolvo. Mas você está repetindo um padrão. Quer ver um lugar que ensina a ter padrão? É a escola. Você escreve assim, ó. O A é assim. Ah, mas não pode ser um A mais do outro jeito. Não, é desse jeito. A professora massacra você na escola, dizendo que tem que ser assim. Aí você fala assim, ah, mas não é o certo? Ela fala assim, existe um consenso comum de que aquela forma, né? Assim como a beleza, também existe um conceito comum. Ai, que a loira, ai, que a morena, do cabelo liso, do cabelo cacheado, não sei o que lá, é mais alta, é mais baixa, é mais magra, é mais gorda. Existe um consenso aí, né? De beleza, existe um consenso de escrita, existe o consenso disso, existe o consenso daquilo, existe muitos consensos. Mas a verdade é que tudo isso é um condicionamento. Você aprendeu a ser assim. E eu não quero dizer que você está errado nem que você está certo. Só que isso provoca em você reações automáticas. E se você reage de forma automática, não é você, é o que você aprendeu. E agora eu vou começar uma questão aí conceitual, porque uma das coisas que vai acontecer na nossa mentoria é que eu vou trazer as questões e vou mostrar para vocês. Então, agora eu vou mostrar uma. A PNL ensina que nós precisamos, para ter autoconhecimento, a dissociação. Então, eu posso contar uma história sobre o Frank. E eu posso contar a história do Frank. Qual que é a diferença? Era uma vez o Frank, ele era mentor, ele organizou um grupo de pessoas e falou sobre autoconhecimento. Eu sou o Frank, estou ensinando vocês sobre autoconhecimento. Então percebe que em uma eu estava fora, eu era uma voz que falava sobre o Frank, eu estava dissociado. E a outra era a voz do Frank falando o que ele faz. Não reagir é ter controle e saber que você não é os seus pensamentos. Você já pensou nisso? Você já pensou que você não é os seus pensamentos? Pensa um pouquinho para você saber que você não é os seus pensamentos. Porque se você fosse os seus pensamentos, ou melhor, se você for os seus pensamentos, você está refém de tudo que te ensinaram. Porque os seus pensamentos são hábitos, são informações adquiridas. Quando a gente sonha, não é uma bagunça o sonho? O sonho é, na verdade, uma junção de imagens, de sensações, de percepções em desordem, porque no inconsciente não existe uma sequência igual a gente faz no consciente. Então, o consciente decidiu que quando a gente levanta, a gente está mais espreguiçado, vai lá no banheiro, faz as necessidades, escova os dentes, toma um banho, coloca a roupa X e vai trabalhar. Isso é consciente. Para o inconsciente, você poderia chegar no trabalho, fazer suas necessidades, chegar em casa de novo, levantar da cama. Isso é o inconsciente, ele não tem uma ordem. Então, se você fosse os seus pensamentos, os conscientes seria como você é. Mas e os inconscientes? Então você não é os seus pensamentos, mas você tem questões organizacionais dentro da sua mente. Por exemplo, por que que eu não saio xingando todo mundo? Porque, obviamente, né, existe um consenso de que falar palavrão, de tratar mal as pessoas é errado. E você foi educado a ser assim. E aí tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema algum. A gente vive melhor assim, né? Em comunidade, com respeito e tarará. Mas você não é só isso. Você não é o que você aprendeu. E se você conseguir, aí vem a PNL nos ensinando, sair, desassociar e olhar de fora, assim como lá naquela cena do Doutor Estranho, quando ele observa, ué, eu tô olhando eu
e eu não sou mais eu, quem sou eu? Aí ele olha as mãos. Depois vocês vão ver de novo o vídeo. Eu tô trazendo alguns detalhes bem específicos. Ele dá uma olhada nas mãos e aí ele vê que ele não tá mais nele. Se você tivesse a possibilidade de ter essa experiência de fato e olhar e ver você não mais associado a você mesmo, ou seja, você só olhando você, e é possível. E é possível. E a gente vai fazer isso hoje, tá? Não vou bater a mão no peito de ninguém aí para tirar você do seu corpo, não é essa a ideia, né? Eu não sou um monge. Se fosse, faria com prazer, para você perceber o quanto você está preso nas crenças, nos hábitos, no que você aprendeu. Certo ou errado não é a questão. Inclusive, eu gostaria de deixar bem claro, falei na aula passada, mas vou repetir isso até a 12ª aula. Você não está certo, você não está errado. Aqui não é espaço para julgamento. Aqui é espaço para a gente ficar à vontade para entender. E o que eu quero que fique muito claro é que a maioria das pessoas não vive, apenas reage. Você sabe como fazer, então você vai lá e faz. A gente vai numa faculdade, aprende uma formação e fica expert. Eu fiquei expert em educação física, virei professor universitário, a disciplina de musculação e algumas outras disciplinas eu era o cara. Isso muda o quê? Nada. Isso só me faz ficar dentro de uma janelinha da vida. Inclusive, quando eu fui para o autoconhecimento, eu falei assim: nossa, como eu estava ignorando o mundo. Porque eu percebi que existia muito mais coisa. Então, não é julgamento, não é certo nem errado. Você reage, nós aprendemos padrões, e é assim que é. Agora, a partir do momento que eu entendo isso, eu posso de vez em quando dar uma desassociada e olhar de fora. Isso é muito poderoso, e a gente vai fazer hoje. Quando não estamos conscientes, não escolhemos apenas repetir. Não escolhemos apenas. Repetimos. Eita, comi todos os pontos aqui, né? Quando não estamos conscientes, não escolhemos. Apenas repetimos as crenças, as emoções, as programações e a história de vida. Quantas vezes você faz exatamente como a mamãe fazia, como o papai fazia, ou como alguém que você viu muitas vezes faz? Aí você fala, nossa, estou fazendo igualzinho. Por quê? Você viu, você percebeu várias vezes. Como é que você não vai repetir? Claro que você vai. E é inconsciente. Ah, mas eu durmo de tal jeito. Ah, a vovó, sei lá quem, dormia assim. Ah, não sei. Você tem alguém que você está repetindo uma história de vida também. Não está certo, não está errado. As suas crenças só estão fazendo você repetir. E repetir, às vezes, é bom, porque te mantém numa zona de segurança. Olha que pancada na cabeça agora. Você aprende o que aprende, você faz o que faz repetidamente por questão de segurança, para se sentir seguro. E a segurança está em fazer parte de algum grupo, de uma família, de umas pessoas, ou de um amigos, ou de um ambiente. E fazer parte disso é importante, te traz segurança, porque nós somos seres associadores, nós conectamos com as pessoas. Então, você está repetindo por questão de segurança. O que você está fazendo hoje, de tomar atitude, de mudar, de transformar, de olhar e falar assim: opa, eu quero algo novo, eu quero olhar para dentro, é algo que gera insegurança. Assim, então, Franco, você está dizendo que você está criando em nós uma sensação de insegurança? Em primeiro momento, sim. Intencionalmente, sim. Para que, ao que você conseguir, e é com você mesmo, tá? Olhar para dentro, saber quem você é, começar a perceber as coisas que você faz, os detalhes, e ao perceber e poder escolher, aí você vai começar a voltar, inclusive às vezes até repetir alguns padrões para poder se conectar, mas agora não só inconsciente. O que eu quero é que você traga para o consciente. E quanto mais consciente, mais chance de escolha você tem, mais livre você é.
Mas a liberdade, assim como um passarinho que tem que ser jogado do ninho, tem um preço. E aí vem a insegurança do momento. Agora eu tô pegando vocês dentro do ninho e dando uma empurradinha. Hoje ninguém vai voar, não. Fica tranquilo, tá? Hoje só tô mostrando para vocês. Olha lá embaixo. Olha o trem lá embaixo. Aí você vai falar assim, cruz, credo. Vai dar uma olhadinha, vai voltar. Vai dar uma olhadinha, vai voltar. Mas quando tiver, e vai ter o momento certo, eu vou falar assim, agora um empurrãozinho e vai. E aí você vai lançar os seus voos. E aí, claro, você vai poder voltar pro ninho quando você quiser. Tá tudo certo. Mas sair do mundo das crenças, quebrar esses padrões é extremamente importante, mas gera sim um desconforto, uma insegurança. E o desconforto e a insegurança, eu sei que não é bom, mas é necessário, principalmente nesse momento. Então a mudança começa quando você começa a se perceber. Quando você tomar consciência, ativar o estado de presença, aprender a fazer observação e ter autopercepção, aí vai acontecer o primeiro passo do autoconhecimento. Fácil? Never. Maravilhoso? Com certeza. Quando você ativar, quando você tem um filme, eu indiquei tantos filmes lá no material, mas tem um filme, eu não lembro se eu coloquei lá, é, Poder Além da Vida. Tem no YouTube de graça. Poder Além da Vida. Anotem, por favor. O Poder Além da Vida, ele traz a experiência de um jovem que era atleta e que sofre uma lesão, mas ele se conecta com um senhor. E esse livro, na verdade, é um best-seller americano que conta a história real. Essa pessoa sofreu esse acidente. Eu vou estragar um pouquinho o filme. Não vou contar o filme, mas vou contar a história que só no final ele conta, né? Mas é um best-seller, então vocês já deveriam saber. Ó, aquela coisa de professor chato, né? Como assim vocês não sabem disso? É elementar, né? Que nada. Então, o filme, ele traz, na verdade, a história real e essa pessoa ficou inconsciente. E esse momento de inconsciência, ele fez uma viagem para dentro. Nas experiências de quase morte, a gente ativa muito o DMT, que é uma molécula, um neurotransmissor que consegue acessar níveis de consciência que a gente não dá conta sem isso. No parto, no nascimento e na morte ou experiência de morte. A gente ativa essa molécula. Também é possível através da ayahuasca, que é uma outra conversa aí, né? Da natureza dos indígenas, né? Mas o que que aconteceu? Ele teve essa experiência e ele teve como se fosse um processo de coach. E o mais importante nesse processo foi o estado de presença. Então é um filme que ensina muito sobre estado de presença. E tem um corte que esse mentor dele acaba fazendo com que ele ative o estado de presença. E quando ele consegue ativar o estado de presença, ele é a melhor pessoa do mundo. Então por isso que eu disse, é assustador, de dar pânico até a situação de você ter que mergulhar para dentro sem saber aonde vai dar, mas quando você perceber o movimento de uma folha e aquilo for especial para você, é estado de presença. Quando você estiver assim, no meio de um caos e conseguir observar, de certa forma, quase tudo ao mesmo tempo, mas de forma lenta e não acelerada como no dia a dia, é estado de presença. E a autopercepção, saber o que você está fazendo em cada instante, não no automático. Que é aí que está a grande questão. A gente tem que sair do automático. As coisas estão acontecendo o tempo todo. Tudo está acontecendo o tempo todo. Tudo está acontecendo o tempo todo. Bom, antes de mudar a vida, precisamos enxergar a vida. Clareza, percepção, consciência emocional e verdade interior. Você tem percebido a sua vida? E aí que vem a questão da dissociação. Você só percebe se você dissociar, se você parar para olhar um pouquinho a vida, o que está acontecendo, as pessoas que estão próximas.
né, os entes queridos, os seus amados aí, né, que você protege, que você cuida. Você- mas assim, você olha para eles com mais facilidade. Mas e para você? Você tem coragem de olhar? Parar e olhar? Aliás, você gasta tempo com isso? Então, ter essa capacidade de auto-percepção vai mudar tudo a sua vida. O chamado interior, que é o tema de hoje, não é um problema. É a consciência tentando despertar. Porque talvez o chamado tá te puxando. Não sei se é a primeira ação sua de olhar para dentro com essa mentoria. Eu acredito que não. Você já deve ter ido para lá, para cá, deve ter lido um livro, deve ter buscado informação, foi na igreja. Eu comecei na igreja. Eu me lembro que a minha história assim de transformação começou em acho que 2000, 2001 mais ou menos, quando a minha mãe decide não mais fazer hemodiálise porque ela não aguentava ver o filho se perdendo nas bagunças, nas festas. Aí eles falavam muito que eu tinha que ir para a igreja. Eu falei assim, bom, eu não sei muito bem o que eu vou fazer com a minha vida, eu vou lá na igreja, porque eles estão falando que é bom, né? Vamos lá. E fui. E acho que mais ou menos um ano ali, aí eu comecei a gostar, né? Falei, ó, que legal, e tal, fui buscando. E aí chega um tempo que eu tenho uma experiência com Deus, em um retiro de final de semana. E essa experiência, de fato, foi incrível. É, Só para vocês terem uma ideia, eu sou rodeado de milagres, adoro os milagres. O último agora foi um pouco exagerado, mas eu gosto. Teve um momento muito forte no retiro, às 10 horas da manhã. E foi o momento que eu me lembro assim de olhar para uma luz e falar assim: eu vou dar minha vida para ti, Jesus. Mais ou menos assim. E o meu pai, ele toma café de manhã e tal, né? Tinha ido na missa, voltou, tomou café e colocou na pia. Isso ele fazia toda vez. E aquele copo, ele se estraçalhou. E o meu pai se arrepiou todo. E ele não entendeu o que aconteceu. Aí quando eu cheguei em casa, depois foi conversando e tal, desse retiro, né? Foi muito especial. Aí ele me disse, ó, às 10 horas, é o meu pai, às 10 horas aconteceu alguma coisa? Aí eu fiquei, bom, às 10 horas, 10 horas sim, nossa, no meio da manhã lá e tal, a gente estava num momento de muita oração. Não, é que um copo aqui explodiu e eu não sei explicar o que aconteceu. E eu me arrepiei todo. Eu falei, ah, eu sei o que aconteceu. Uma grande transformação. Então, e ali foi assim, esses foram os primeiros passos de transformação na minha vida, de olhar para dentro. E aí teve uma jornada aí de falar com Deus, conectar, da espiritualidade. Depois teve uma jornada de se desenvolver em questões profissionais, estudar, casamento. Aí veio filho e veio quase separação também. Tive os tropeços também da vida. Mas, por sorte, por bênção de Deus, a gente conseguiu ficar juntos e hoje estamos muito bem juntos e com a filha linda. Mas tudo isso só foi possível porque eu tive coragem de olhar para dentro. É mais ou menos aí uns 25 anos que eu comecei essa jornada. E comecei na espiritualidade e eu vou lá na espiritualidade, agora eu vou no conhecimento, eu vou em todo lugar, até a- uma revelando aqui para vocês, né? Até na ayahuasca eu fui porque quando eu entendi que era sobre autoconhecimento, que não tinha como ser algo de fora, era algo de dentro. Eu falei, se é de dentro eu quero. Tudo que fala que é para mergulhar para dentro, eu tô dentro. E fui, fiz a experiência, já é a terceira vez que eu fiz recentemente. Eles chamam de consagrar. Eu acho um pouco pesado o nome, né? Consagrar e tal, por questões religiosas, mesmo de crença, da forma que eu vejo o nome, né? Mas é uma viagem para dentro incrível. Eu não sei se a Ellen, a Marta ou a Ed já ouviu falar ou conhece. Já ouviram falar? Já fizeram? Já fizeram a experiência? Não? Eu já ouvi falar, assim, já ouvi relatos de quem fez, assim, mas eu não tive a experiência, não fiz, assim. Legal. Eu Mas, tenho amigos que fazem, inclusive que consagram, que fazem que tem a casa, né, de consagração, no caso, aham. mas eu ainda não fiz também. E foi bem interessante porque a forma como as coisas acontecem, quando você está, como é que eu posso colocar? Quando você está assim conectado com você, buscando mesmo autoconhecimento
e tentando se conectar, as coisas vêm. Então, como essa mentoria é contar um pouco da minha história, então eu vou trazer coisas, detalhes aí da minha vida com o tempo que eu não falaria em qualquer lugar. Mas aqui é justamente porque eu quero mostrar para vocês como foi feita a minha jornada. E a ayahuasca, ela veio assim no momento certo, na hora certa, e também porque eu tinha uma base de autoconhecimento. Hoje eu converso com o pessoal, falo assim, ó, tem gente que às vezes não consegue aproveitar da melhor forma a ayahuasca. Porque vai porque acha que sei lá, é um barato, é legal, é sei lá o quê. E não é. A ayahuasca é algo muito sério, é, e muito profundo, principalmente quando você tem um mínimo de autoconhecimento. Então, o chamado interior não é um problema, é uma consciência tentando despertar. E eu costumo dizer o seguinte: a natureza vai te chamar. Se vocês já ouviram falar, já conhecem, fiquem atentos, porque em algum momento vai vir o desejo, a lógica, a dinâmica, e aí, bingo, você vai, quando você perceber, você já vai estar lá. Mas assim, no seu tempo. Vamos lá. Nessa semana, não é sobre mudar, que é a primeira semana nossa, né? É sobre perceber. Eu não gostaria que você saísse dessa aula hoje mudado. Aula de mentoria de autoconhecimento e a pessoa tem um absurdo de falar, vem com um absurdo desse, né? Não quero que ninguém mude. Hoje não. Hoje eu quero que você olhe. E essa semana, os próximos 7 dias, de hoje até segunda-feira que vem, que você olhe. Tente em alguns instantes, lá no seu trabalho, você nem precisa sair do lugar, você não precisa fazer nada diferente. Mas se observe. Tá, eu coloquei o celular desse lado. Por que eu coloquei o celular desse lado? Eu, eu liguei ao computador desse jeito. Comece a perguntar os porquês, né? Ou como. Como é que eu estou fazendo isso hoje? E observe os momentos que você está no automático. Tem muita coisa que é no automático. As tarefas nossas do dia a dia, a maioria delas, elas ensinam você a ser automático. E tem horas que você pode transcender. Eu não posso falar isso passando, né? Mas os momentos maravilhosos da minha vida, onde eu tenho maiores insights, são quando eu estou fazendo tarefas repetidas. Tô lavando uma louça, tô limpando uma casa, tô, sei lá, cortando. Por isso que eu não posso falar pra ela, né? Tô, sei lá, mexendo. Eu gosto muito de mexer com madeira, então quando eu tô mexendo com madeira, eu tô ali, sabe, serrote, por exemplo. Ali e tal. Aí daqui a pouco eu começo a prestar atenção naquilo, aí entro naquilo, aí entra o estado de presença. E aí, bum, começa a vir ideias, pensamentos, projetos. A mentoria, eu tive que pedir ajuda para organizar, porque era tanto insight, como é que coloca tudo isso num lugar? Então eu tive que pedir alguém para me ajudar para organizar. Mas são milhões de insights para se transformar uma mentoria, nessa mentoria. E você dá esse tempo para você de autoconhecimento, de observar, tá, beleza, hoje eu vou tirar para observar o meu trabalho. Tá, beleza, o telefone toca, o que que eu faço? É uma observação. Ah, eu tenho uma reunião para tal horário. Como é que é o meu comportamento? Deixa eu observar. Você não vai mudar o seu comportamento, você vai observar. Fique atento. Esse é um pedido mesmo, tá? Dessa semana. Isso é um exercício de autoconhecimento para você olhar o que você faz no automático. Ah, eu sei que a Ellie tem filho, não sei se a Marta tem filho também. Filha? Tem. A Ed, eu sei que os filhos já estão grandes, mas ela cuida dos netinhos. E cuidar de criança é assim, você se desconecta 100%. Eu agora estou extremamente desconectado, tá dando trabalho reconectar. Por quê? Porque eu estou cuidando da Sandra, cuidando da Esther, cuidando da casa e, enfim, fazendo tudo que tem que fazer. Então, eu estou extremamente cheio de tarefa. Tenho que estar o tempo todo pensando em três, quatro coisas e não estou dando conta. Deus me livre de ser mulher. Que diz que as mulheres que fazem isso com maestria. Eu não sei se tem maestria, mas fazem, né? Agora, o fato é, os últimos dias é muito difícil para mim, porque mudou totalmente a minha dinâmica. Eu tenho bastante dificuldade
de parar e me observar. Só que, aí pensa, eu ia começar, eu não come, até nos dias que era para começar a mentoria, eu acabei nem começando justamente por isso, porque era impossível, eu não tinha consciência, não conseguia ter consciência para preparar para chegar aqui e dar uma aula, ou explicar, ou conduzir vocês aí num processo. Agora não, agora já entrou, só que agora o que aconteceu? Eu mergulhei nesse mundo, mergulhei mesmo, com força. E agora eu preciso, e eu já estou fazendo isso, sair um pouco disso e me observar. Por que que eu fiquei com raiva? Por que que isso me incomodou? Por que que eu não quero fazer isso naquele momento? Por que eu quero fazer isso naquele momento? Por que eu preciso parar agora? Por que eu preciso me afastar? Por que eu preciso me aproximar? Por que, mas não no olhar assim na primeira pessoa, lá na terceira pessoa, lá longe, observando. Ah, olha só, o Frank tá indo lá fazer tal coisa. Por quê? O que que. Ah, ele tá indo porque se não for, tem isso, tem aquilo. E aí vai. Então, faça essas observações essa semana. E aqui, uma frase bem bonita, né? A vida muda quando assumimos responsabilidades pelo que vemos em nós. Tem que ter coragem. Há absurdos níveis de honestidade, escolhas conscientes e maturidade emocional. Por que coragem? É, eu tinha um dizer o seguinte, tinha um evento que eu ajudei, eu participei, eu vivenciei, depois eu ajudei a organizar, enfim, e aí acabei trazendo para Foz, e uma pena que não continuou. Mas ele é um evento de imersão intenso, começava na sexta-noite e terminava no domingo à tarde. É tipo um retiro mesmo, só que era sobre mentalidade. E eu dizia o seguinte, para explicar para as pessoas, porque eu não podia falar das dinâmicas, né? Então eu dizia para a pessoa, olha, é o seguinte, você vai entrar nesse evento e você vai ter lá um botão para você ligar a luz. Alguns vão chegar, vão ligar a luz, vão olhar aquela bagunça e vão falar assim: vixe, o que que eu arrumo primeiro? Vai entrar em desespero, vai ser tenso. Outros vão ligar a luz e vão apagar o mais rápido possível. Outros vão ligar a luz, vão sair, apagar, vão sair da sala, vão lá pegar uma luzinha mais fraca para não ver tudo. E a luz nada mais é do que as suas escolhas. O quarto nada mais é do que a sua mente, como você vê as coisas como elas são, baseado na sua própria percepção. E sim, a bagunça é as crenças, são os comportamentos, são os resultados, positivos ou negativos. Até porque positivo para quem, né? Foi bom para quem? Aí fala assim, nossa senhora, tá acabando de destruir até as coisas positivas da cabeça da gente. O quanto mais eu conseguir destruir da mente de vocês, mais forte você mesmo vai ficar. Tá? Então, o meu desafio enquanto mentor hoje e durante o processo é destruir as crenças, os pensamentos, mas não de um jeito intrometido, né? De um jeito mostrando, ó, observa isso, observa aquilo. E aí você vai se permitir. E aí por isso que precisa de coragem, porque na hora que você ligar a luz, você vai falar assim, vixe, não quero não, não vou mexer não. Então, o que eu estou pedindo para vocês é mais ou menos como está na imagem. Deixa eu ver se eu consigo ampliar essa imagem aqui. Essa não vai. É, é mais ou menos o que está na imagem. Eu estou pedindo para vocês irem pisar naquelas nuvens ali, aonde existe um caminho. Dá para ver que tem uma parte, mas dá para ver que não continua aquele caminho. E eu estou falando para vocês, ó, agora é o seguinte, daqui para frente é pisar nas nuvens. Tem alguns filmes, tem um filme, não vou lembrar o nome do filme, mas é de desenho. Quem tem criança, né? Boa indicação. É, o cara, ele fala assim, ó, se não tem uma ponte é invisível. Você pode passar, você vai pisar e vai ter chão, mas é invisível. Você tem que confiar. Aí ele não confia muito, ele pede pro coleguinha amarrar uma corda. E aí ele dá um passo, e aí ele vê que não afundou. Ele dá dois, três, aí ele, não dá nada, ó, pode andar e tal.
Só que de repente aquela corda se solta e ele continua andando sem perceber que ele estava seguro. E ele vai até o final pulando e o amiguinho dele fica, meu Deus do céu, se ele se perder agora já era. E quando chega no finalzinho, ele percebe que não estava mais com a corda. E ele quase cai. Então o que eu estou pedindo para vocês é, nesse momento, nesse primeiro momento, dê um passo no escuro. Eu sou a prova viva de que é possível, depois desse passo, você continuar caminhando, mesmo que ele não tenha tanta segurança, para que você depois possa sim fazer escolhas conscientes. A transformação começa no momento em que você decide não fugir mais de si. Então, eu não quero que vocês mudem nada essa semana. Vocês olhem. Mas quando você olhar, quando é uma frase bem repetida por mim mesmo. Quando você vê, não tem como desver. Uma vez que você viu, vixe, eu tenho esse comportamento, não tinha visto. Vixe, eu faço isso e nem tinha percebido. Eu não acredito que eu me irrito porque a pessoa fez assim com o celular. E ativa um gatilho e aí você nunca tinha percebido. E agora você sabe. Então, tá visto. Não tem como ser desvisto. Isso é jornada interior. Isso exige coragem. Isso te vai dar consciência. Isso é o que a mentoria vai propor. Um olhar que pode transformar, porque toda vez que você vê, não tem como desver. Se você viu, tá visto. Agora, o que você vai fazer com isso? Aí eu vou. Parece ignorância, mas é real, é muito sincero. O que você vai fazer com as coisas que você vai ver não é problema meu, é problema seu. Os meus eu tenho visto, e sim, tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca. Cansei dessa vida de olhar para dentro, não quero mais. Aí você para e pensa, mas eu já melhorei tanto, né? Quando eu olhei para dentro, calma, é só mais uma treta que você tem que resolver. Uma das coisas que eu achei muito bonita na ayahuasca, já que eu falei disso hoje, né? É que ela te faz olhar as questões que você não quer resolver. Quando você se entrega, porque você também consegue não mergulhar se você tiver alguma outra questão. Mas quando você olha de fato, e aí aparecem as questões fazem você ficar, né, pensativo, só que o mais interessante, você tem as respostas. Eu acho, meu acho mesmo, em determinado momento a ayahuasca ela te faz sair da crença. E ela te mostra aquilo que não é crença, os fatos como eles são. E aí você tem mais poder para decidir, porque você está vivendo a sua história dissociado. É surreal. E não é alucinógeno, né? Porque você não perde a consciência. A partir do momento que você quiser, você abre o olho e tá tudo certo. Tem algumas sensações físicas indesejáveis, mas nada que te mate, né? Ou que te faça mal. Bom, finaliza aqui o conteúdo. Quero abrir para vocês um pouquinho aí de bate-papo. Não sei se a gente consegue agora falar um pouquinho, mas fique à vontade, se não. E gostaria de saber de vocês aí, o que que ficou, o que que faz sentido aí nessa primeira fala? Ai, eu não tô Algo. conseguindo falar direito, mas eu vou falar. Eu tô aqui. Olha, eu acho que é assim, ó. É, é aquilo que você falou, assim. Eu acho que em vários momentos a gente sente a necessidade de olhar para dentro, né? Mas a gente entra num piloto automático, onde as coisas vão acontecendo e a gente vai sobrevivendo, eu acho. Então, esse momento, ó, eu tô aqui com uma dificuldade muito grande de reter minha atenção aqui, porque o mundo parece que quer, todo mundo resolveu falar comigo. Eu mandei as crianças para o aniversário, mas aí tem cliente me chamando no telefone, isso e aquilo. E eu pensando, não, porque é um momento meu, eu preciso olhar para dentro. E como eu queria, assim, olhar mesmo de fora, sabe? Com o olhar de fora. Eu acho que isso, ao longo dessas 12 aulas, dessa jornada, né? Porque é uma jornada, vai se intensificando e a gente vai olhando, porque
Eu sempre gostei muito de ler, de estudar, então eu tenho uma consciência assim do que é o repetimento de padrão, do que a gente faz, do que a gente traz, do que. Mas eu, particularmente, parece que cheguei num ponto, assim, também passei por um processo espiritual, eu achei que as coisas estavam caminhando e estavam organizadas, e daí, de repente, parece que bagunçou. E bagunçou violento, que eu não consegui mais o controle. É tipo como se eu estivesse em cima de um cavalo e perdesse as rédeas e nunca mais conseguisse pegar. E hoje eu tô me sentindo assim, sabe? Tipo, sobrevivendo e apagando incêndio e resolvendo, assim, as coisas para não deixar elas, mas sem conseguir olhar para dentro, assim. E eu acho que ouvir, né, e ouvir, e eu vou me propor, assim, a tirar um momento para assistir um filme, para voltar à leitura, que foi uma coisa que eu parei de fazer. Eu acho que isso vai voltando, a gente vai voltando automaticamente, pelo menos vai trazendo de novo essas coisas, e para que a gente, eu assim, para que eu consiga olhar de fato para dentro de mim, né? As coisas boas e as ruins, porque elas são minhas, né? Mas acho que para assim, com o intuito de realmente aquilo que você falou, assim, ver de fora, sabe? Com o olhar de fora e conseguir entender assim muita coisa. Eu acho que as coisas vão vindo à tona, né? A gente vai trazendo a consciência. Então é aquilo que você viu, não tem mais como desver. Eu achei isso sensacional. É quando você vê, não tem mais como desver, né? Não tem como dizer não vi. Exato. E olha que engraçado, eu e a Marta, a gente estava num evento da Gabriela Narvaez, final de semana passado, o Spring Woman, e a gente e teve uma palestra, até comentei isso na aula passada, da Tainã, que também trabalha com a questão da constelação, e ela falou exatamente isso. Eu lembro de, assim, de ter me marcado essa frase, que depois que você sabe, não tem como você dizer, não, não sei mais, né? Então trouxe a consciência. Agora, o que que você vai fazer com isso, né? Então, Exato. acho que a gente tá aqui para isso, para a gente conseguir olhar e se ajudar nesse sentido e sair daqui mais fortalecido e isso que você falou, assim, conseguindo olhar para dentro e vendo o quanto isso nos torna melhores e nos torna mais evoluídos, enfim, porque eu acho que é uma jornada eterna. Se a gente, eu sou dessa opinião, assim, é eterno, até o dia que a gente parar de respirar. Não é uma coisa assim, passei por uma mentoria, nossa, eu sou outra pessoa. Não, porque o mundo vai trazendo situações e a gente vai. Então, mas quando a gente consegue olhar para dentro, eu acho que você ter essa consciência, o autoconhecimento, para mim, assim, é uma palavra bem profunda, porque é você entender quem é você, né? Olhar para você mesmo de fora, aceitar isso, eu acho que, né, da forma como é, e entender que eu não preciso repetir, eu não preciso, né, eu posso ser diferente. Porque agora eu tenho a consciência disso. É mais ou menos isso. Não sei se eu consigo me expressar, mas acho que é mais ou menos isso. Perfeito, perfeito. Acho que é, é que, na verdade, assim, o que que é certo agora? Não tem. É o que você percebeu e você está percebendo baseado não só nesse momento. Você está percebendo baseado em várias questões. E eu acho que da tua fala o que eu fortaleceria é você pode, é só você querer se dissociar. Você pode continuar fazendo a tarefa, porque você está no automático. A questão é o que você faz enquanto você está no automático. Você só fica lá ou você sai disso e observa aquilo.
Porque é automático, você nem precisa mais pensar. E se você não precisa mais pensar, é automático, deixa rolar e observa. Eu, eu sei que o que eu estou pedindo parece simples, né? Tipo, de explicar, mas absurdamente complexo e é um exercício. E até então, talvez, você só tinha ouvido falar, mas agora eu estou pedindo como exercício. E eu sei do poder do professor, porque o professor ele pede, o aluno ele até pode não querer fazer, mas ele se sente obrigado a fazer. E ele se sente mal quando não faz. E outra coisa também, passei a semana toda, Frank, tentando e não consegui. Ok, parabéns, tirou 10. Fiz 1000 vezes, estou perfeito, estou craque, eu associo toda hora aqui, ó. Parabéns, nota 100 também, tá tudo certo. Por quê? Você vai perceber, Ellen e todos nós, né? Que vai ter um momento que você vai dissociar e uau! E necessariamente eu tô pedindo essa semana para dar uma energia nisso, para dar foco nisso, para que isso se torne real. E eu acredito que todos nós vamos ter algum start, algum momento ali que, pá, entendi. E se não for, até porque as perguntas do dia, que eu já vou explicar, elas vão te conduzir para esse caminho. Elas vão te direcionar para isso. Então, naturalmente, se você fizer, ou de manhã, ou à noite, não importa o horário, mas de manhã é melhor? Se for para você, tá bom. À tarde é melhor? Se for para você, tá bom. Antes de dormir é melhor? Se for para você, tá bom. Não importa o horário, porque vai estar dentro de você essa conversa. Isso é o que importa. É tipo remédio, sabe? Eu vou tomar o remédio, né? Porque eu quero que em tal minuto eu fique bem. Ah, você toma um remédio, o remédio vai reagir no seu organismo em determinado. Você não sabe assim. Tem alguns remédios que sim, né? Mas a maioria dos remédios você não percebe quando ele começou a fazer efeito e quando ele parou. Mas você vai percebendo aos poucos. Então o que eu quero é isso também, é como um remédio, uma pílula. Uma pílula hoje, uma pílula amanhã e tal. Quando você perceber, isso vai estar automático. Fala, Marta. Olha, eu comecei a frase que você falou ali, agora também não vai sair da minha cabeça. Porque assim, quando você falou, fez muito sentido em algumas coisas que eu já vi e não tem como esquecer, né? Se viu, não tem como desver. E assim, eu também estou num processo de olhar para dentro, né? De se encontrar, de saber quem é, o que veio fazer. Eu já tenho um pouco de conhecimento nisso, mas assim, é uma coisa que quando você começa a olhar para dentro, se conhecer, você não quer parar mais. Porque você está sempre descobrindo que pode evoluir mais, se conhecer mais, ser melhor. Uma questão que eu achei bem interessante foi a questão do observar como estamos no dia a dia, fazendo as coisas, as tarefas. Porque, como você disse, na maioria das vezes é muito no automático. Ah, eu pego aqui, eu largo aqui. Eu tô tão acostumada a colocar a agenda do lado de cá do computador. Então, assim, são coisas que, tá, mas por que que eu tô fazendo assim? E justamente, acho que foi na sexta-feira, eu estava gravando um conteúdo com um neuroterapeuta sobre padrão, sobre repetição. E olha que faz todo sentido agora com a aula de hoje. Então, assim, agora, sabe, quando você vai ficar antenado aos insights, aos gatilhos, a tudo, né? Para observar, anotar e ir estudando sobre isso, pesquisando para ir se conhecendo melhor e para ir tendo um entendimento, né? Melhor sobre tudo. Uau. Que duas alunas muito dedicadas. Parabéns. É, isso que você falou sobre a possibilidade de estar em um local, inclusive trabalhando, né? Fazendo a tua tarefa no Uhum. automático, etc, tal, tudo que a gente falou. E aí, isso que você trouxe é exatamente o exemplo que eu trouxe durante o tempo todo, que é você estar ligado, prestando atenção. Aí, eu tenho umas coisas assim que eu aprendi lá, sei lá, no prezinho. Aí, do nada,
Bingo. Ah, agora eu entendi, porque daí aconteceu tal coisa, e aquela coisa, pum, deu a liga e aí fez sentido. Então, todo o tipo de conhecimento, ele é assim que acontece. Você não aprende na hora. Existe um dizer aí que a gente aprende 10% de uma palestra, ou 5% de uma palestra lá que a pessoa falou. É, é verdade em partes, porque todas as informações, todas, absolutamente todas, do momento da concepção até agora, elas estão registradas no seu corpo. Na aula 4 eu acho que a gente fala de corpo, a gente vai falar disso. Todas as suas experiências estão registradas no seu corpo. Aí você fala assim, tá, beleza. Então quer dizer que o dia que a minha mãe me bateu lá e tal, eu tenho esse registro? Tem. Eu tenho registro do dia que a tia da merenda colocou um pouco menos do que eu gostaria no meu prato? Tem um registro lá. Tá tudo registrado. A questão é quanto a gente consegue acessar. Todos os registros estão aí. O quanto você consegue acessar. A constelação, ela faz isso de um jeito assim, uau! Por quê? É, vou dar o exemplo da minha primeira constelação. Eu fiz com uma pessoa que eu conhecia e tal, né? Aí fui lá fazer a constelação que eu ia sair de um trabalho, era uma mudança muito grande. Aí achando que era sobre trabalho, sobre um monte de coisa arada, cheguei lá, coloco os bonequinhos, pá, vai fazendo os movimentos. Daqui a pouco ela me tira perto da minha mãe e do meu pai. Eu desabo chorar, não um choro. Eu simplesmente choro. Não é um choro só emotivo, é um choro copioso, assim. Eu não consigo controlar. E aí ela coloca perto, aí eu fico confortável para de chorar. Aí ela tira o bonequinho de perto, eu choro de novo. Aí ela olhou assim, olhou para mim e falou assim: e essa dependência aí dos seus pais? Eu falei assim: que dependência? Aí tirava o boneco, colocava o boneco, pagava de arrogante, né? Arrotava, né, caviar. E a gente não tem noção. Eu sou filho assim, todos nós somos bem conectados e tal, mas eu sou mais distante. Eu não sou muito grudento com pai, com mãe, nem nada. Eu achava que eu era o menos, o menos próximo, o menos afetivo e tal. Eu achava. Aí na constelação eu descubro que não. E que inclusive eu tinha que cortar esse cordão umbilical. E o meu sofrimento, aí vem as associações. O meu sofrimento de sair da empresa que eu tava é porque eu era extremamente conectado com papai e mamãe, proteção. Então, como é que eu ia sair de um lugar seguro para empreender? Naquele momento era exatamente essa situação. Aí aí eu descubro que eu tenho que cortar o cordão umbilical, eu tenho que ser adulto, com 40 anos, eu acho, tinha mais ou menos uns 39, 40. Cara, foi um soco no estômago e isso estava registrado em mim, eu não conseguia perceber. Então a constelação faz isso com muita maestria, eu acho lindo. Os cavalos enxergam isso. Os cavalos enxergam. Se você está conectado com o pai, com mãe, se você está preso em um relacionamento, uma dinâmica, os cavalos enxergam. É surreal. E Eu quero fazer uma. Ah, interrompi. Tem não, um fala, jeito fala, aqui fala. de interromper, né? Ah, eu quero que você, assim, ó, nem é o foco, mas eu acho que como a gente tá só nós três aqui, eu queria que você, se você tiver tempo, porque assim, eu já te expliquei que eu quero constelar. E vendo Sim. você falar, nossa, eu tenho vontade de ligar agora pra Sandra e dizer me atenda, porque, né? É, tipo assim, eu preciso ir agora. Porque eu também constelei uma vez e realmente é uma coisa fora do entendimento. Você vem a emoção, vem a vontade de ir, de estar perto de alguém, que você não sabe explicar como veio. É tipo um imã te atrai ou te repulsa, ou e vem Entendi. coisas que a gente não tem acesso, né? Compreensão. E e aí você me cobrou essa semana do negócio dos cavalos. E eu tô um pouco meio que ignorante em relação a isso e com um pouco de preconceito, porque eu não entendi assim o que eu vou viver nesse momento. Porque você falou assim pra mim, Ellen, você vai ver que só ali naquele momento já vai ser bom pra ti.
E aí eu vi que rola um negócio lá que os cavalos estão ali, né? Mas quem vai trazer esse entendimento? Como funciona isso no grupo e com os cavalos? Porque eu só não te disse eu vou, porque eu juro que eu fiquei nessa dúvida Se e eu fiquei falar que a gente estava pensando, não. discutindo, eu e a Sandra, hoje sobre isso, como trazer clareza para as pessoas. É, Que a porque gente tem eu falado com fiquei muita com gente, isso mas mesmo. Estratégia. ao marketing aí. Estratégia. Hoje a gente discutiu muito, a gente começou a limpar isso no nosso processo, que tá vindo muito lead, né, de tráfego, e a gente tá travado nisso. As pessoas entendem, não sei, né? Elas conseguem ouvir ali e tal, a gente explica, mas a gente sente que falta exatamente esse detalhe. Obrigado pela pergunta. Então, já vou responder. Na verdade, a gente tem que criar a dinâmica. Tá? Vou explicar de um jeito diferente, não é assim que eu estou explicando lá agora, né? As últimas que a gente conversou. A gente tem que explicar, aliás, a gente tem que criar a dinâmica. O que que é criar a dinâmica? Durante o evento, nós vamos conduzir as pessoas para se conectar. Assim como, vou pegar o exemplo da constelação, poderia ser outros, tá? Mas que a gente já falou, então fica mais fácil. Então, a constelação, ela cria o campo. Cria não, na verdade. O campo está ali e ela traz aquele campo numa clareza. E quando fica mais claro, você tem poder de perceber mais. Então, é como se a gente pegasse o volume do campo e fizesse assim, ó, aumentasse. Então, a dinâmica que a gente vai fazer na presença dos cavalos, no meio da natureza, ela pega o volume de tudo que está acontecendo aí na sua mente, consciente ou inconsciente, e dá um volume. Aumenta esse volume. No que aumenta o volume, por isso que ele é de impacto emocional. A vivência na presença dos cavalos é um evento de impacto emocional. Eu vou acessar as emoções. Aliás, eu não. Você vai acessar as suas emoções e essas emoções vão assumir o controle. Quando elas assumem o controle, que é o que acontece também na constelação, você começa a olhar algumas questões. E dentro da dinâmica, isso acontece quando a gente está ali. E qual que é a cerejinha do bolo? Os cavalos, eles vão perceber se você se jogou naquela emoção. E eu não tenho como garantir isso, porque é natureza, né? Eu não tenho como garantir quem vai trazer um campo mais forte que vai fazer o cavalo se conectar. Mas o cavalo ele vai perceber a sua energia e ele vai se conectar com você. E muitas vezes não é que ele vai lá perto, que ele vai, sei lá, fazer algum movimento específico. A gente percebe, a gente já tem esse conhecimento, né, de como eles se comportam, então a gente percebe que, opa, aconteceu algo. Ó, por exemplo, uma coisa que aconteceu no começo do evento passado, o cavalo ele só deita no chão, ele é presa, né? Então ele só deita no chão quando o ambiente está seguro, ele se sente confortável. Então a gente estava chegando no evento, começando o evento, primeiro movimento, tinha um cavalo se espojando no chão, bem pertinho da galera. Ele tinha, sei lá quantos mil metros quadrados lá que tem a chácara lá para fazer isso. Ele foi se espojar pertinho da gente. Então, na hora, eu e a Sandra já se olhou e falou assim: fechou. Segurança, um lugar seguro, todo mundo vai se soltar. E foi o que aconteceu. Isso foi pro evento, foi para nós e tal. Mas teve sinalizações, aí é a questão individual de cada um, né? Que a gente foi depois falou com a pessoa, ó, isso, aquilo e tal. Por quê? Porque a gente pegou o volume da emoção e acelerou. E já que a gente entrou nisso, com a cabeça a gente pensa, com o coração a gente sente. O coração sente, o campo, Deus, o universo, a criação, ela sente, ela não pensa. Entendeu isso? Deus sente, Deus não pensa. Se entendeu isso aí, vixe Muito Maria, o cérebro interessante. explode. O cérebro pensa, o coração sente. Deus não pensa, Deus sente. O universo sente, o cavalo sente, a natureza sente. Nós só acertamos o caminho quando nós sentimos. Só que nós estamos treinados a pensar.
E aí que mora as crenças, e aí que acontece os limites, os bloqueios, os erros, as escolhas. Então, para de pensar e sente. A vivência na presença dos cavalos é para você sentir. Sentiu, vai vir, aí sim, vai vir. Por exemplo, pode ser que você vai querer xingar algum parente, algum amigo, algum patrão, e você vai ter espaço para isso, é linguagem adulta, por isso só pode adultos nesse evento, não é para criança. Então, você vai poder falar assim: ah, toma no cu, filha da puta dos infernos, que acabou com a minha vida. Mas falou, entendeu? Pronto, falou. Agora tá falado. O que é ou visto não dá para desver, o que é falado também não dá para desfalar. Tu falou. Só que tu passou a vida inteira com aquele ali assim, ó. Não vou falar, né? Porque etiqueta, lá vai ter um lugar para você, entre aspas, né? Você vai olhar na cara do desgranhenta, da desgranhenta, e vai falar tudo que tem para falar. E vai falar mesmo, tá? A gente vai instigar você. Tem momento para cima e para baixo na vivência. Então, ativa-se as emoções, se sente aquilo de novo. No que sente, bota para fora, porque tem espaço seguro para isso. Os cavalos vão ajudar a gente a perceber o que, até onde dá para ir no evento, e você também vai perceber. A partir do momento que você solta, sabe? Desentalei, desenterrei uns bichos que estavam aqui dentro. Pronto. Agora eu botei para fora, vomitei. A natureza tá aí para reciclar mesmo. Ela aproveita tudo. Ela vai aproveitar essa energia ruim também. E você vai embora feliz, leve, suave, tranquilo. Só que você bota para fora. E esse é o nosso grande segredo, tá? Tô falando para vocês porque vocês estão aqui na mentoria. Gostaria muito que todos, depois da mentoria, conseguissem de alguma forma participar da vivência. Não essa, nas próximas. Porque é um momento de alto impacto emocional. De botar para fora, desentalar os trem. Aí que vem essa questão do sentir. É que vai ter uma aula que a gente vai falar sobre a criação, né? Como é que cocria. Eu penso, logo sinto, logo acontece. Então eu penso que a minha vida tá uma bosta. Logo a minha vida vira umas fezes. Eu penso que a minha vida tá boa. Logo eu sinto que ela tá tão boa que ela fica boa. Eu sinto que a minha vida tá uma correria. Eu não falo mais. Deus me livre. Minha vida tá uma correria. Não, nem pensar. Não sou maratonista, não sou corredor de 100 metros. Minha vida tá maravilhosa. Ponto. É aquele negócio de que a gente dizer. Eu lembro que eu dizia. Olha uma coisa agora interessante. É, eu tinha uma mania de dizer assim, ai, que, meu Deus, as crianças dão trabalho e tal. E aí eu mudei esse discurso. Aí, assim, ó, eu mudei e foi muito engraçado que toda conversa que eu tinha com alguém, eu sou uma mãe de 3 filhos, então todo mundo diz, nossa, meu Deus do céu, como é que você faz isso e aquilo? E Que aí eu correria. falo que não é fácil. E daí, eu dizia, eu usava essa frase, ai, não é fácil, não é fácil. E aí não era fácil mesmo. E aí eu comecei a dizer assim, ó, não, mas aí eu complementava e eu comecei a dizer assim para todo mundo que eu tenho essa conversa sobre filhos, eu falo assim, mas Deus é muito bom comigo porque meus filhos são muito saudáveis, eles têm muita saúde. Eu não sei o que é passar. E eu vou falar para você que eu não sei o que é meus filhos pegarem uma gripe, sabe? Ué, E eles são assim, vamos saudáveis? combinar, né? Por quê? E aí, assim, agora me vem na minha cabeça que eu externalizo muito isso, mas que se for o contrário, realmente, né? Se a gente externaliza coisas o contrário, meu Deus, a minha vida é isso, uma correria, isso, aquilo, aquele outro, automaticamente a gente vai cocriando aquilo, né? Eu achei sempre Perfeito. engraçado isso, assim, que eu sempre falo isso, já parece que já faz parte do meu discurso, mas é uma realidade, porque assim, meus filhos têm saúde, são saudáveis, e eu acho que faz sentido, porque eu sempre coloco isso pra fora, externalizo Eu não isso. lembro qual aula, mas vai ter uma das aulas é só sobre o poder da palavra.
é bem verdade que a boca fala do que o coração tá cheio. Aí dá para ir um passinho mais para trás. E o coração tá cheio do que você pensa. Só que isso é exatamente, eu chamaria de pecado original, tá? Pensar é o pecado original. Por quê? Porque toda vez que tu pensa, tu bloqueia o teu sentimento ou induz o seu sentimento. O sentimento ele é tipo uma pipa. Hoje eu soltei pipa, então é um bom exemplo. Você tem o controle na linha. Então, o pensamento ele tem um controle do sentimento. Ele consegue prender o sentimento. Olha que absurdo. O sentimento é o que te conecta com Deus. Quando você vai na igreja, o que que você faz? Quando sai bem, né? Eu senti Deus. Eu falei, não sei o que lá, mas o que importou mesmo é o que eu senti. Agora, fui num evento. Nossa, tava lindo, o cofre era maravilhoso, sei o que lá. Ai, mas não me senti bem. O evento foi uma bosta. Aí fui lá, não entendi nada, mas foi tão bom tá lá. Eu não sei o que aconteceu, mas tava bom. Pronto, tá bom. Então foi bom o evento. Mas explica pra mim o que aconteceu. Ah, eu não lembro. Eu só sei que tava bom. Nossa, até é difícil explicar. Não é, quando é bom demais, não, eu não sei nem explicar. Foi tão bom porque você tava lá com o sentimento. Então, era sobre o chamado interior, né? A gente deu um passeio aqui em alguns temas, né? Mas tem tudo a ver e a gente vai fazer isso. E é isso que eu vou chamando a atenção. Porque lá na frente vai estar no tema 11, ela fala assim: então tem um chamado, você tem um chamado, tem algo dentro de você te provocando para isso. E vamos falar da palavra, vamos falar da criação. Então, o que é que eu fiz? Esses 12 temas, eles têm esse. É um fluxo. Eles estão todos ligados, um constrói o outro. A gente separa e de forma didática, pedagógica e tal, para entender. Mas eu quero que devagarzinho isso tudo aconteça ao mesmo tempo. Por isso que o tema 12 é a integração. É quando eu consigo olhar para tudo isso e falar: ah, então o estado de presença ativa o meu sentimento, que é o que está acontecendo. Se é o sentimento que está acontecendo, aí o sentimento eu posso também controlar com a mente. E aí eu não deixo a minha mente dominar o meu sentimento. Eu observo meu sentimento, mas eu também não posso ser um retardado, que aí sai sentindo a flor. Eu tenho que ter um convívio social, uma rotina de comportamento, enfim, de tratos, né? E aí esse processo todo eu posso ir criando. Ah, mas aí tem uns caras da internet, né? Ah, mas a cocriação é o seguinte: aí você fala e vai acontecer. Não, cara, não é assim. Você vai falar e vai acontecer. Ah, mas a energia, eu me conecto. Sim, existe uma energia, existe um campo, existe um campo eletromagnético mesmo, que te conecta. O coração do cavalo ele é, acho que, 10 vezes maior do que o do ser humano. Então, o campo eletromagnético do cavalo é gigante. E por ele ser presa e ser imponente é que transforma ele em algo tão especial. E a história que ele tem, né, com a humanidade. Então ele tem uma relação com o ser humano absurda, de milenar, né? Então, tudo isso transforma ele em um ser um pouco mais especial do que todos os outros seres em relação ao sentimento. E esse sentimento dele, a pureza dele e tal, quando toca em nós, mexe com a gente. Aí você imagina, vai estar no meio da natureza, com geralmente 6 a 8 cavalos soltos. Eles soltos, eles não estão com cabreços, ó, não tem ninguém puxando, eles não estão amarrados, eles estão soltos literalmente. E eles são dóceis porque já estão acostumados com o ser humano. Então, quando eles percebem alguma emoção, eles se aproximam e a gente observa e orienta. Então, tudo isso, por isso que eu falo que a gente entrou mesmo de fato no negócio do autoconhecimento. Não só com a mentoria, não só com o evento, não só com constelação, não só com PNL, mas com tudo isso. E outras coisas que a gente tem estudado e tem colocado aqui, vai colocar conforme for evoluindo. Então, para fechar aí, né? Tem uma induçãozinha, um presentinho aqui para vocês, né? Toda aula vai ter. É, o chamado existe. Você já está aqui porque você está ouvindo o seu chamado. O que você sentiu que é. Ah, a gente falou, um dia eu quero ir. O que você sentiu e sente
É como se fosse a centelha divina, né? Que é aquele minúsculo movimento interno de sentimento que faz você se aproximar de pessoas que estão em autoconhecimento, ou que estão buscando. A gente não vai para a igreja porque foi convidado, a gente vai porque a gente quer algo, quer se conectar. A gente não fica num trabalho, a gente até é contratado pelas qualidades técnicas, né? É um jargão aí de empresário, né? Mas sempre ou mandamos, ou vamos embora, ou somos mandados por relacionamentos, porque desconectou, né? Ou seja, você não faz mais parte daquele meio. E você tá na onde tá porque você é isso que você é. Se você tá bem e fica feliz aí e tal, e curte. E se você quer evoluir, dar um passo a mais, é isso aí também, vai ter que mudar. Por isso que se fala, né? Quando você quer crescer, você tem que mudar de ambiente. Não tem como crescer no mesmo ambiente. Não tem como. Ai, mas por que que tem muita gente que não fica rica? Por pertencimento à família. Imagina, se eu ficar rico, os meus parentes não vão mais conseguir ir lá em casa, ou eu vou ter que ficar viajando, né, para tudo quanto é lugar, e aí eu não vou ter mais a relação de dependência dos pais. Então, quer dizer, como é que eu vou ficar rico? Eu não posso. Só que isso é inconsciente. A partir do momento que você se conecta com outras pessoas, você entende que você está sozinho nesse mundo. Ah, mas os meus filhos, eles são do mundo, não são teu. Ah, mas o esposo, a esposa, não é teu. Nada é teu. Nada, nem teu corpo. Você tá aí, vou falar um termo feio, né? Você tá aí vagueando, tá? Com esse corpo, encostando nas pessoas que têm a mesma frequência que você, só isso. Então, o que que é essa vida? Jesus amado, né? Eu fiz essa pergunta no momento da ayahuasca. O dia que vocês tomarem a ayahuasca, vocês vão entender. Eu fiz essa pergunta, tá? E é porque a última ayahuasca eu fui por conta do acidente. E eu tive uma experiência de. É muito louco isso, explicar para vocês, tá? Mas eu tive a experiência de me conectar com o cara da van que morreu, né, no acidente. E, e foi muito importante para mim, porque ele simplesmente falou assim: que, na verdade, antes de me conectar com ele, eu tive como se fosse um multiverso, sabe? Uma outra realidade onde eu morri, onde eu e a Sandra morremos. Eu tive essa experiência de sentir a morte durante a ayahuasca. Então, quando eu morri, eu morri depois da Sandra nesse multiverso, nesse universo paralelo. Eu morri, eu vi a Sandra morta e eu morri logo em sequência. E em algum lugar que eu não consigo ver mais nada, a não ser eu, a Sandra do meu lado, e aí eu vejo o motorista da van. E o motorista da van olha para mim e fala assim: Eu não sei o que aconteceu. Eu não entendi o que aconteceu. Aí eu falei, só isso. Aí, naquele universo paralelo, eu fui velado, eu morro, eu sou enterrado, eu vejo a terra, eu vejo eu apodrecendo, literalmente, sabe assim, virando pó e me conectando. E aí eu faço a pergunta, né? Tá, e agora? Morri, o que que acontece? Aí eu entro na natureza, subo como um mineral, me conecto a uma mandioca, e aí eu faço a pergunta, tá, então quer dizer que depois dessa existência eu só posso virar uma árvore, alguma coisa? É isso? Aí a mandioca que eu como, que a pessoa come, entra no sistema dela. Os minerais ficam. Em algum momento, aquele mineral vira um espermatozoide, um ovário, se conecta com o oposto e vira uma pessoa de novo. E esse é o ciclo da vida. Eu falei, vixe, aí eu acho que é doido, velho. Aí eu cheguei e falei pra minha esposa, achando a coisa mais normal do mundo, né? Eu falei assim, não, eu entrei nessa viagem, pá, virei terra, virei mandioca, entrei na pessoa, e aí virei um esperma, um ovário, nem sei, e aí, pá, aconteceu a vida e eu tô aqui de novo. Aí eu falei assim, credo em cruz. Aí, assim, é uma das viagens, né? Assim, isso tudo acontece no meio da viagem. Você se permite, eu sou de perguntar, então
é um padrão meu, tá? Eu levo pro evento, pro grupo ali, uma coisa que eu faço muito naturalmente, para mim. Então, eu tenho esse hábito, porque quando eu não tenho no meu cronograma, eu crio na minha cabeça na hora as perguntas, porque elas são naturais. E na ayahuasca, as perguntas são respondidas pelo ayahuasca, sei lá, a sensação que a gente tem é como se fosse uma divindade, sabe? Algo espiritual mesmo. Não, eu não sei se não tem explicação para isso. Mas isso acontece. Então, conforme for fazendo as perguntas, ela foi me respondendo, e eu cheguei nesse rolê, né, de perceber que era isso, que eu era, né, um mineral, algo que não acaba. E que aí a gente começa a pensar em algumas músicas, algumas experiências, até a experiência com Deus e tal. Eu falei assim, nossa, por que que. Vou dar um exemplo de uma passagem bíblica, né? Eu morrer ou viver para mim é lucro quando eu estou em Deus, né? É Paulo que diz isso, né, em Coríntios. Morrer ou viver é lucro. Então, morrer ou viver é lucro significa o quê? Que eu estou tão conectado com Deus que eu não vou acabar. Não tem como acabar. Eu só estou fazendo uma jornada. E que bom quando eu entendo que eu não tenho mais apego à carne, às coisas do mundo, porque não é sobre isso. Não é sobre as coisas do mundo. Por isso, e quando você entende isso de verdade, isso é autoconhecimento, quando você entende de verdade, aí você sabe por que que o valor de servir é tão importante, de cuidar, de que sim, tem hora que dá raiva, que a gente se irrita e fica maluco aí e tá tudo bem, faz parte da nossa natureza desse momento e que passa, e que tudo passa, né? Aí outra passagem bíblica, tudo passa. Então, se tudo passa, ok, deixa passar. Não fica prendendo. Ah, eu vou ficar com muita raiva agora e não acaba aquela raiva, sabe? Eu vou ficar muito sofrido agora e não paro de sofrer. Eu vou ficar muito sei lá o quê. Então, tudo vai passar. Você tá num ciclo, numa fase, e que bom que a gente tá aqui. E que bom que a gente tá curtindo esse rolê e fazendo o nosso melhor. Quase falei amém agora. Amém? Amém, igreja? Muito bom. Amém, amém, amém. Ai, ai. Eu É, vou. mas é bacana mesmo.